Ok, vamos iniciar a nossa apresentação. Neste momento, eu imagino que agora vocês já estejam me vendo. Queria dar boas-vindas a todos os participantes, as pessoas que estão inscritas, falar que a gente agradece muito a presença de vocês aqui. Eu consigo olhar aqui que a gente está com quase 120 participantes já conectados na nossa apresentação. Nós temos aí pessoas da área financeira, da área comercial, da área de recursos humanos, onde é que mais aqui, produção, área de contabilidade, compras. Então, a gente tem um público aí bem dividido entre todas as áreas aí das empresas. Tem pessoal também de consultoria, estou vendo aqui, está entrando de TI. Então, a gente está com um público bem dividido. Eu acho que o ponto básico aqui é que o tema de orçamento, planejamento, ele é muito importante e a gente entende por que as pessoas estão sempre procurando fazer, se atualizar e conhecer um pouco mais sobre essas questões todas. Uma rápida apresentação, meu nome é Klaus Gitter, vocês podem ver meu e-mail aí na tela, meu nome. Eu trabalho na empresa DMAT Solutions. Nós trabalhamos com consultoria em gestão, então nós trabalhamos basicamente gestão de processos, gestão de projetos, gestão de estratégia, então implantação da estratégia, e principalmente na parte de planejamento e orçamentação. Então nós temos aí uma larga experiência em consultoria em empresas na área de orçamentação, e hoje a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência e falar como a gente está fazendo as coisas e como a gente está tendo sucesso uma série de projetos e empresas na área de planejamento, orçamentação. E alguns pontos importantes que a gente vê nisso aqui. Inicialmente, vocês todos presentes estão em modo mudo, então, para evitar realmente esquema de entrar em interferência, barulho no meio da apresentação, essa apresentação toda está sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês. Vocês, na direita no painel de controle do GoToWebinar, vocês têm uma área de chat. Então, à medida que a apresentação está evoluindo, quem quiser fazer perguntas, faça as perguntas ali, digite as questões, que no final a gente vai ter um período, vou deixar alguns minutinhos para a gente realmente responder essas dúvidas, esses questionamentos que vocês, por acaso, tenham durante a apresentação. Então, eu espero que vocês aproveitem, façam suas perguntas, que a gente vai ficar muito feliz em atender e tentar responder essas questões todas para vocês. Então, vamos iniciar a apresentação aqui. Então, a apresentação basicamente está dividida em duas fases, conforme está no convite, aquele colocado. Nós vamos falar um pouquinho sobre metodologia, de como implementar um orçamento, um planejamento e a parte de colaboração das pessoas. E depois a gente vai mostrar uma solução, como a gente implementa, como isso pode realmente agregar muito valor na hora de fazer o orçamento das empresas. A gente sabe que agora, esse mês de agosto, setembro, outubro, muitas organizações estão numa fase exatamente de fazer esse orçamento e a gente quer compartilhar realmente como é que isso pode ser facilitado, esse método aí de fazer esses orçamentos. Então vamos lá para a apresentação. A nova era do planejamento, orçamentação, comunicação corporativa. Então basicamente nós vamos falar aqui de três elementos que são fundamentais. Espero que todos estejam vendo a minha tela agora. Então, o que nós temos nesse primeiro slide aqui? Basicamente, esses três elementos interagindo. A gente sempre pensa, eu vou fazer orçamento, ou eu vou planejar, eu vou comunicar. Esses três elementos eles têm que estar conectados. Porque, basicamente, quando nós olhamos o orçamento, nós estamos vendo um plano financeiro. A gente tem lá receita, tem despesa, tem investimento, tem resultados. É aí que a comunicação de resultado é passado para toda a organização. Basicamente, orçamento é a alta administração, a diretoria, acionistas, etc., que querem ver o resultado, qual é a proposta de resultado para o próximo exercício, para o próximo mês, para o próximo ano e assim por diante. Porém, o resultado de como é formado esse orçamento, ele passa obrigatoriamente por todos os departamentos, todas as áreas da empresa. Então, basicamente, pelo planejamento.
Então, nós temos lá no meu plano, eu faço meu plano de vendas, eu faço novos produtos, eu vou que produção eu vou fazer, qual é a capacidade, o que eu vou comprar de materiais, que preços eu vou comprar, e eu vou projetar em cima desses planos. Então, se eu vou desenvolver novos produtos, eu tenho que saber que materiais eu vou usar, que preço eu vou fazer, que negociações eu vou fazer, que mercados eu vou atender. E isso, nós temos diversas áreas fazendo esses planos, isso é consolidado no orçamento, e esse orçamento ele tem que passar realmente, ele tem que ser comunicado para as áreas. Porém, a questão toda é que não é tão simples fazer isso, não é tão simples, porque cada área da organização interfere na outra. Se o pessoal da área comercial faz um plano de vendas, a área de produção tem que estar sabendo desse plano, a área de suprimir os materiais tem que ficar sabendo, a área de recursos humanos tem que ficar sabendo. Então, existe uma grande interação nos planos e na forma que esses planos são comunicados. E o que a gente normalmente vê em muitas organizações, e certamente na organização de vocês isso acontece, eu sei que nós, aqui na nossa apresentação hoje, existem até alguns clientes nossos que estão participando da nossa webinar, então a gente sabe muito bem, uma área faz os seus planos, então existe uma certa independência no planejamento das áreas, e uma não fica sabendo o que a outra está fazendo. Então, a área lá de produção investe num processo novo de fabricação, ou num processo de distribuição, ou a área comercial investe em outro mercado, mas as outras áreas não ficam sabendo disso. Por isso, esse elemento de comunicação é chave. Nós temos 3 níveis desse elemento de comunicação. A gente tem que ter uma comunicação entre os departamentos. A gente sabe que cada área está fazendo seus planejamentos independentes entre as áreas. Então, isso tem que ser comunicado, o que cada um está pensando em fazer, suas versões de seus planejamentos. No segundo nível, nós temos um plano consolidado. No momento que tudo isso passou para uma área de orçamentação, para a área financeira, onde é consolidado em resultados, qual é o meu EBITDA, que vai ser alcançado, meu lucro líquido, etc., meus DREs, todos que são montados aqui, eu tenho que comunicar isso para todas as áreas, sabendo o que foi acertado entre todos. E o terceiro nível de comunicação é o realizado, é o actual. Eu tenho que comunicar continuamente às áreas o que eu planejei, o que foi acertado e o que está acontecendo. Pensando sempre que existem duas questões básicas aqui. Quando eu faço meus planos, meus processos de planejamento departamentais, eu tenho recursos finitos. Então, eu tenho que analisar restrições impostas na minha operação, na minha empresa, e considerar esses recursos para fazer meu orçamento. Então, se é um limite na minha capacidade, eu tenho um limite de distribuição, isso tem que estar junto no meu planejamento. E o elemento bem da esquerda aqui, que eu acho que isso nós vamos tratar em um outro momento, eu acho que nós vamos fazer uma webinar específica para tratar sobre estratégia organizacional conectada com o meu orçamento. Esse é um ponto de partida que muitas organizações falham em não fazer essa vinculação. Onde é que a organização, a estratégia está indo e quais são os planos que estão sendo feitos para atingir aquela estratégia? Às vezes a gente vê uma área de suprimentos tem uma estratégia, a área de RH pega outra estratégia e a área de comercial tem outra estratégia. Isso não funciona. Então, mas esse é um ponto muito mais amplo que tem que ser considerado. Adicionalmente a essa pequena introdução, o que a gente vê tradicionalmente? Quando a gente faz orçamento, a gente bota coisas novas. Que novos produtos, que novas unidades, que novos mercados, que novos processos, logística e distribuição. São elementos novos que são incorporados dentro dos planejamentos que não existiam anteriormente na empresa. E aí nós temos grandes dúvidas sobre isso. Isso vai dar certo, não vai dar certo? Como eu vou fazer isso? E tradicionalmente essas informações, eu não tenho dados passados que podem contribuir com isso. Aonde o planejamento tem que realmente inferir valores, resultados para ser colocados, previstos em função dessas coisas novas. E cada vez que uma área, eu vou pegar a área comercial, desenvolve um novo produto. Ó, eu quero fazer isso aqui, o novo mercado. No nosso processo de comunicação, isso tem que passar obrigatoriamente para os outros departamentos das empresas, eles têm que saber o que está sendo feito. Não acontecer como aconteceu agora, semana, com um cliente.
simplesmente começaram a desenvolver, fazer um novo produto, e nenhuma área de planejamento, nem de produção, nem na área de planejamento comercial estava sabendo desse novo produto. Surgiu um produto. Então, mas são coisas que às vezes acontecem, mas por que acontecem essas falhas? Por problemas de comunicação. Mas vamos adiante. Próxima questão. Os desafios do planejamento integrado e colaborativo. Então, qual é o contexto das empresas hoje? Nós temos uma organização, uma série de departamentos. Cada departamento tem suas bases de planejamento, aquelas departamentalizadas. Por que eu não tenho uma única base de planejamento para todas as áreas da minha empresa? Porque as necessidades são outras. No momento que a área comercial, a área de marketing, pesquisa e desenvolvimento, está pensando em desenvolver novos mercados, novos produtos, etc., ele quer fazer uma simulação, quer ver qual é o impacto que vai dar isso na operação, envolvendo questões específicas do seu departamento. Às vezes isso nunca vai dar certo, nunca vai para frente, mas a simulação, a análise disso é inerente a cada área. A produção também faz as suas análises. Se eu comprar novos equipamentos, se eu automatizar meus processos, etc., como vai ficar meu resultado, vai reduzir meus custos, etc., mas sempre dentro de uma ilha do seu departamento. Suprimentos vai fazer a mesma coisa, recursos humanos vai fazer também seus planejamentos, e os seus planejamentos dependem dos outros. E nisso a gente vê que cada área dentro da organização tem os seus versionamentos. Eu tenho a versão do meu planejamento comercial, produção, suprimentos, recursos humanos, que eu estou fazendo aqui. E quando eu passo isso para uma área corporativa, quando eu consolido isso, eu tenho uma versão consolidada que vale para todos. Então, existe uma série de questões aí, de versões, que também podem acontecer uma série de transtornos nisso. E o que a gente vê hoje em dia? Que o mercado está muito rápido. Essas mudanças, que as novas versões do planejamento, eu faço o meu budget, o budget vale para todo ano, mas chega semana que vem, no mês que vem, a realidade é outra. Eu tenho que ter agilidade nisso. Como é que funciona tradicionalmente? Vamos pegar esse ciclo aqui de cima, aqui, ó. Como é que muitas organizações trabalham? Chegou na fase do budget. A área de controladoria, a área financeira, prepara uma planilha Excel lá, bota todas as contas contábeis ali, que vão ser orçadas, pega a lista dos departamentos, das áreas, e encaminha a planilha. A área comercial pega para todas as filiais, todas as lojas, todos os representantes, etc. Também pega a planilha, bota os produtos ali, bota quanto vai vender, preço, encaminha. Então, a pessoa cria um template, encaminha esse template, carrega, em primeiro lugar, dados históricos para o pessoal ter uma referência, né? Eu vou fazer meu orçamento de despesas. Eu vou botar lá o que aconteceu nesse ano, o que eu orcei no ano passado aqui, e o gestor lá vai ter uma ideia, assim, o que ele vai botar para frente. Isso também na área comercial, todas as áreas fazem isso. Essas planilhas, então, são distribuídas dentro da empresa, aquela imagem de planilhas, então todo mundo começa a atualizar aquelas planilhas todas, etc. O pessoal vai lá, edita as planilhas, bota mais informações, etc., tá? Chega no ponto, essas planilhas todas, depois de entrada, elas retornam por uma área comercial, ou área de controladoria, área financeira, onde essas informações são todas consolidadas. A partir daí tem uma questão de análise. Está certo, não está, alguém fez errado, não fez errado, etc. Em muitos casos, existe a necessidade de retornar para as áreas de novo, para fazer revisões ou fazer alterações, até que chega no momento que eu consolido isso, faço as análises financeiras, resultados, etc. Então, vejo o meu EBITDA, como é que aconteceu, que resultado vai estar dando. Isso cai na diretoria, a diretoria olha, aprova, se não aprova, volta para todo mundo de novo. Daí começa aquela mar de planilha de novo voltando. E daí o pessoal já não sabe se é a versão 1, se é a versão 2, se é a versão 13, etc. Então, é a realidade. Por que hoje? Muitas questões de planejamento departamentais estão vinculadas em bases, em planilhas Excel. O pessoal usa hoje o seguinte, vai, bota no Excel lá as informações, tudo encaminha, porque é muito fácil, rápido. Então, esse ciclo ocorre periodicamente dentro das organizações. Nós, analisando isso em termos de
processos, em termos de processo, então essa última imagem que aparece aqui embaixo à direita, nós temos um processo de budget. Então, assim, ó, eu tenho o início do meu período aqui, vamos pensar que nós vamos agora chegar aqui em 2022, nós vamos começar a fazer o budget para 2022. Eu vou fazer um budget para 12 meses, e eu tenho um período todo que eu vou fazer essa circulação desse processo aqui. Então, esse processo aqui é 2, 3 meses, tradicionalmente, rolando dentro das empresas. Tem tempo de envio, o pessoal está de férias, ou está em reunião, não pode fazer, então funciona isso. E, a partir que o ano está acontecendo, nós temos a figura do forecast, ou das revisões. Isso varia a nomenclatura que cada organização usa, etc. Então, eu tenho vários métodos que a gente faz essa análise do forecast. Eu posso ter, como aparece nesse exemplo aqui, trimestral. Então, eu pego o meu realizado de 3 primeiros meses e faço um forecast dos últimos 9 meses. Depois, quando passou mais 3 meses, eu pego o meu realizado 6 meses e faço o meu forecast mais 6 meses. E nos últimos 3 meses, eu faço 9 meses mais 3 meses. Esse é um método de feito. Existem organizações que fazem mensalmente isso. Vocês agora imaginam mensalmente refazer todo esse processo de novo. Como funciona isso? É um caos. É o caos completo para fazer isso. Envia planilha, recebe planilha e assim por diante funcionam as coisas. Então, o que a gente enxerga aqui? É complexo. Fazer isso não é simples. Então, isso exige questões tecnológicas. E vamos adiante, então. Qual é a solução mais difundida e utilizada para o planejamento e análise gerencial? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês, que estão assistindo aí. Que é a realidade de muitas organizações. É o meu tradicional Excel. Então, muitas organizações usam Excel para fazer seu orçamento, conforme eu mostrei nos slides passados ali. Por que isso? Porque existe uma série de pontos positivos em usar o Excel. É fácil de usar, é muito flexível, permite fazer simulações, faz gráficos, faz relatórios. Todo mundo nas empresas conhece usar o Excel. É fácil eu abrir no meio do meu orçamento ali, botar mais uma análise, ou botar mais uma linha aqui, botar uma fórmula, já dá um resultado, e tudo feito, é rapidão. Porém, existem alguns pontos negativos do Excel. Se nós olharmos aqui, temos performance. Quando a gente começa a ter planilhas lá com mais de 200 mega, 300 mega, e aquela coisa começa, não rola mais. Tranca a máquina e é um caos. Segurança. Bom, o que acontece? No momento que eu botei as informações dentro do Excel, qualquer pessoa que tem acesso a essa planilha, que assim, copiou, mandou por e-mail, tirou, etc., já era. Ou veio uma pessoa lá e alterou um número ali no meio, ninguém já sabe quem é que é aquele número, por que aquele número está na forma ali. E eu tenho duplicidade de dados. Eu copiei para uma pessoa, mandei para outra pessoa. Daí a gente tem 2 ou 3 departamentos com a mesma planilha, mas um departamento vai lá, altera uma informação e fica com informações diferentes. Auditoria. Ninguém sabe quem mexeu, quem não mexeu, etc. E, tradicionalmente, dados corrompidos. O terror. Está tudo pronto, orçamento, vai abrir a planilha e crau. E não vai. E não abre a planilha, ninguém sabe o que fazer, e é um desespero, volta um backup, coisa desse tipo. Bom, em função disso, a GDocs, que o fundador da GDocs, o Christian Hauer, o que ele falou? Que nós vamos tornar a ferramenta mais utilizada para análise e gerenciamento, Excel, a ferramenta mais útil para análise e gerenciamento. Então, o que a gente quer fazer é agregar todos os pontos positivos que o Excel tem e tirar aqueles pontos negativos que acontecem e exportar isso com uma nova tecnologia. Então, o GDocs, basicamente, é uma base de dados, OLAP, um módulo de integração, um módulo de segurança, uma interface web, uma interface mobile e um edit do Excel. Eu vou mostrar, eu não vou ter detalhes agora aqui, mas depois eu vou mostrar isso funcionando para vocês, tá? Então, aqui, o que é isso aqui? Esse aqui é o modelo integrado de planejamento e execução. Como eu implemento esse modelo dentro de uma empresa? Se nós analisarmos a parte de baixo disso aqui, a parte de baixo, o que são isso aqui? É a nossa cadeia de valor. Value Change. Lá no nosso Porter. Vamos voltar ao início das coisas. Então, eu tenho uma série de processos que estão na minha cadeia de valor
E, repare, do lado de cada processo, eu tenho uma base. Um cubinho desses corresponde a uma base de planejamento. Então, cada processo, eu tenho minha base de planejamento. E meus processos de apoio, RH, pesquisa e desenvolvimento, suprimentos, a parte de gestão e suporte, eu também tenho uma base de planejamento. E essas bases são todas conectadas com uma base financeira de controladoria que faz os cálculos DRE, balanço, forecast. Opa, desculpa. Então, da controladoria, da área financeira, esses planejamentos são feitos departamentalmente por processos de cadeia de valor, geram uma base de financeira que retrata o resultado da minha empresa. E essa base, ela é conectada com os meus sistemas corporativos, meu RP, pode ter uma base de dados, etc. Da onde? Dessa base, eu carrego os dados realizados e comparo o que eu estou projetando, qual é o meu budget, qual é o meu forecast, etc., com o que está acontecendo dia a dia na empresa. Eu tenho que fazer isso e se acontecer um desvio muito grande, a gente perceber que a nossa estratégia, se os nossos planos não estão acontecendo, eu tenho que fazer um forecast rapidamente. Eu não vou esperar daqui a 6 meses, daqui a 3 meses para tomar uma ação. Eu tenho que reprogramar, replanejar minha empresa e comunicar as áreas todas do que vai ser feito para reverter a situação. Eu tenho certeza que nesse último ano, toda essa nossa experiência que nós passamos do Covid, de redução de demandas, etc., depois aumento de demandas, pico, etc., a necessidade de reprogramação das coisas foi muito grande. E pontos importantes sobre esse modelo de implementação. Que a estrutura varia conforme o negócio. Não adianta eu... Klaus, mas esse modelo aqui é um modelo de cadeia de valor padrão do Porter lá, que ele botou a primeira coisa. Não, esse modelo ele tem que ser ajustado conforme a cultura e a realidade de cada empresa, cada organização, aonde eu compartilho as premissas, as restrições, os dados entre esses modelos todos departamentalmente, para todos usarem as mesmas referências de planejamento. Se eu digo que eu vou trabalhar 22 dias no mês, num determinado mês, eu tenho que envolver as áreas e saber assim, a área comercial vai trabalhar 22, a produção em determinada linha vai trabalhar menos ou mais, mas isso tem que estar integrado, tem que estar comunicado entre todos os envolvidos. Vamos adiante. Então, a construção desse modelo, ele requer maturidade. Para implementar um modelo de tratamento integrado com toda a parte de planejamento, comunicação, isso é uma tarefa que demanda envolvimento e cultura das áreas. A gente sabe, de repente, de repente na área financeira, que isso está muito enraizado, muito forte, etc. Mas, de repente, na área comercial tem uma realidade, na área tem outra. Então, aquele modelo ele pode ser implementado de forma gradual. Então, eu posso começar a implementar isso num determinado departamento e tem as peças todas com Lego. Depois ir conectando essas peças todas conforme o aumento da produção está funcionando 100%. Bom, agora eu vou conectar isso na área de financeira para informações de recursos humanos, também é outro elemento que conecta nisso. Vamos embora. Então, o que é o GDocs, tá? Em resumo, Excel Plus. Servidor de base de dados de desempenho. Então, na verdade, é o seguinte, é para rodar num servidor corporativo. Eu tenho interfaces Excel, Web, Mobile. Por que Excel? Porque o usuário Excel vai usar muito facilmente a ferramenta, porque é muito simples essa utilização. Todo um ambiente de segurança, de escrita, leitura, autoria das informações e conexão com diversas bases de dados. Fácil de iniciar, fácil de usar e fácil de expandir. Aqui eu vou dar uma breve apresentação. Aqui eu vou mostrar o GDocs. Aqui nós já estamos dentro da ferramenta GDocs, onde nós podemos identificar algumas aplicações disponíveis na área de trabalho do usuário. Então nós temos aqui inicialmente o Budget, que é a aplicação que é foco da nossa apresentação de hoje.
Aqui um outro exemplo de aplicação: gestão de contratos, gestão de projetos, gestão de riscos e controles, uma aplicação de vendas e assim por diante. Aqui na área, no menu da esquerda, nós temos as principais aplicações, os modos de configuração da ferramenta. Então, visualizador de relatórios, aqui onde é que eu crio relatórios, eu manipulo a base de dados, integro a ferramenta com os outros sistemas, então com o seu ERP, com a sua base de dados e assim por diante. Nós vamos ver uma aplicação então de orçamento, um exemplo de aplicação de orçamento. Então, conforme nós comentamos, cada organização tem sua estrutura, seu modelo de gerenciamento de orçamento. Então, esse é um exemplo de uma organização. Essa organização é dividida em unidades de negócio e cada unidade de negócio são lojas, vendem uma série de produtos. Então, aqui é um exemplo do workflow inicial, onde é que nós temos as versões. Eu posso trabalhar com o meu budget, e depois eu posso trabalhar com o forecast 3 mais 9, 6 mais 6 e o forecast 9 mais 3. Então, existe o administrador que define quando inicia e quando encerra cada um desses processos. Então, vamos começar pelo planejamento de vendas. Então, a área de vendas, repare que isso é tudo integrado na mesma base, onde a equipe de vendas, eu tenho as minhas unidades de negócio, as minhas lojas, e eu tenho um responsável comercial que é destinado à pessoa que vai atualizar as informações. Então, eu estou fazendo o meu orçamento de vendas. Então, eu tenho o meu status. Então, cada loja eu tenho a matriz, loja A, loja C. Então, a matriz, o status está em execução. Na loja A está concluído e assim por diante, cada status que está em elaboração. Então, como eu posso fazer para editar o orçamento? Então, vamos supor que o Nico Lopes, da loja B, vai fazer a edição do seu orçamento. Ele simplesmente vai clicar no pincelzinho que tem. Então, o que ele vai enxergar aqui? Ele pode enxergar os produtos e todos os meses de 2021, que é o orçamento, a gente está falando do budget 2021. Então, eu vejo meus produtos, todos os produtos, aqui só alimentos, só bebidas, só material de limpeza. Mas eu quero ver o detalhamento, que produtos são, como é que eu vou fazer orçamento? Eu tenho um valor aqui que eu estou realizado no ano anterior. Então, esse número aqui foi realizado em 2020 e eu tenho que fazer agora meu budget para 2021. Se eu clicar aqui em alimentos, o que acontece? Eu vou entrar alimento por alimento, todos os alimentos que eu comercializo em cada unidade dessas, eu vou enxergar os volumes que eu estou projetando de budget e o realizado do ano anterior. Então, qual é a questão que o gestor tem que fazer? Ele vai ter que atualizar essas informações, quanto de cada produto está projetado. Basicamente, essa é a questão mais trabalhosa do budget. Mas nós temos algumas facilidades aqui que nós podemos implementar em cima dessa ferramenta. Então, o que é? O gestor simplesmente pode pegar aqui, pegar todos os meus produtos, ele vai clicar aqui e vai dizer o seguinte: eu quero copiar o realizado de 2020. Então, eu quero pegar o que foi realizado em 2020 e jogar isso como budget, como inicial do budget de 2021. Clica aqui, repare que todos os valores que estavam em cima já foram copiados para baixo. Agora, ele pode entrar agora, vamos entrar no caso das bebidas, ele pode entrar em cada uma das bebidas e mudar. Eu vou dizer o seguinte, aqui a cerveja litrão, aqui no mês de maio, em vez de 10.390, vai ser 12.000 em vendas. Vou colocar, alterei, repara que ele já recalculou aqui para cima, já fez todos os cálculos, já ajustou todo o meu modelo, está tudo atualizado. Porém, existem facilidades melhores disso aqui. Se eu for num grupo desses aqui, eu vou pegar em junho. Nesse grupo de junho aqui, o que eu posso fazer? Eu quero aumentar em junho as vendas de bebidas em 10%. Só bebidas. Então, o que eu vou botar aqui? Vou botar isso aqui, 10%. 10% aqui. Então, com isso, eu peguei todos os produtos desse mês, aumentei todos eles em 10%. Isso são regras que são colocadas aqui dentro, nós chamamos de regras de splashing. E nós podemos acessar essas regras de splashing clicando com o botão direito do mouse em cima de uma célula dessas e aqui
clicar em assistente de planejamento. Nesse assistente de planejamento, eu defino as regras que eu quero atualizar, gerar a informação que vai ser colocada naquela célula. Então, eu tenho o splash, eu posso copiar de um outro período, eu posso definir um valor inicial base, eu posso fazer uma regressão linear, posso pegar alguns meses do passado para projetar um resultado para o futuro, eu posso transferir de uma unidade para outra, eu posso realocar e assim por diante. Tem uma série de regras que são usadas para calcular o valor que eu vou colocar aqui. Então, é para facilitar o planejamento. À medida que o gestor vai atualizando as informações aqui de todos os produtos, etc., vai dizer quanto ele vai estar pensando em vender para cada período, ele vai voltar, ele pode finalizar o trabalho. Então, nós estamos na loja B, eu vou finalizar o projeto na loja B. Finalizei, o projeto foi encerrado. Ok. Isso quer dizer o quê? Que esse projeto da loja B está aguardando aprovação. Então, se entrar de novo aqui agora, na loja B, vai reparar que não está mais disponível para edição. Antes sempre ficava aberto um comandinho aqui, ó, agora não fica mais. E o que é? Só o gestor, o responsável pelo orçamento comercial, que pode aprovar ou reprovar esse processo, esse orçamento dessa unidade aqui da loja B ou de todas as unidades. Basicamente, então é um orçamento simples, então o gestor responsável ele acompanha, ele sabe cada responsável em que etapa está do seu planejamento, do seu orçamento. Com isso, nós encerramos o orçamento de vendas, nós podemos lá e passar para o orçamento de despesas. O orçamento de despesas, daí a quantidade de pessoas envolvidas normalmente é bem maior. Todos os gestores de cada um dos centros de curso da minha organização. Estou fazendo aqui, eu tenho administração central, tem TI, compras, manutenção, tesouraria, contabilidade. Depois cada unidade de negócio, matriz, loja A e assim por diante, que dessa aqui vai passar por todo mundo que está fazendo o seu orçamento. Então sempre vai ter uma pessoa que é responsável por orçar cada departamento desse. Então na TI, vamos dar um exemplo aqui, nós temos a Maria está aguardando a aprovação. Vamos pegar aqui tesouraria, que é o Bernardo, que não fez o seu orçamento ainda, ou está fazendo, já foi iniciado. Ele vai pegar aqui sim. O que acontece? No centro de curso de tesouraria estão algumas contas contábeis foram habilitadas para a tesouraria fazer seus lançamentos. Então a gente não pega um formulário e diz, existe aqui todo o meu plano de contas, você tem aqui 200, 300 contas para lançar valores. Não, ele só tem essas contas aqui para lançar valores. Então aqui ele pode pegar assim do cartório, eu vou gastar aqui no maio, aqui, eu vou gastar aqui em vez de 300, eu vou gastar 200 só. Ele vai lançar 200 aqui dentro e vai fazer as alterações que ele quiser para os 12 meses do ano. Encerrando, finaliza o processo aqui, ele vai evoluir também em mais um degrauzinho no monitor de orçamento de despesa. Então, posso olhar, quando todos estiverem concluídos, quer dizer que está encerrado o processo de orçamento das minhas despesas. Além do orçamento de despesas, nós temos um dos módulos, de repente, mais complexos da parte de orçamentação, que é o orçamento de recursos humanos. Então, você entra em recursos humanos. Basicamente, a estrutura é centro de curso. Cada centro de curso tem um gestor responsável. O que o gestor responsável faz? Ele basicamente orça headcount. Então, ele vai dizer o seguinte, e horas extras? Ele vai dizer assim, ó, quanto de headcount eu vou ter para cada cargo que eu tenho no meu departamento. Então, na TI existem gerente, coordenador, supervisor, analista, programador e assim por diante. Se a gente for num outro departamento diferente, ele vai ter outros cargos. Vamos entrar aqui na manutenção, vamos ver o que acontece na manutenção. Na manutenção tem gerente, coordenador, supervisor, engenheiro, auxiliar, encarregado e assim por diante. Então, o que acontece? Cada gestor desses coloca, vamos entrar de volta na TI aqui, vai colocar a quantidade de pessoas e horas extras que vão estar habilitadas para todos os meses para formalizar seu orçamento. Depois existe uma questão toda técnica, se vai ser o gestor do centro de custo ou vai ser a área de recursos humanos que vai contabilizar isso, mas basicamente eu posso, depois de fazer esse lançamento todo, eu saber quanto vai ser salário, quanto de benefícios, quanto de encargos. Cada pessoa, cada grupo de pessoas vão estar orçando para o próximo exercício. De férias, terceiros, etc. Então, essa parametrização aqui é toda feita também dentro da ferramenta para permitir fazer um planejamento mais detalhado desses recursos humanos. Mais adiante, nós temos ainda os investimentos.
Então, investimentos aqui não está nada iniciado ainda, mas cada departamento pode lançar o que está pensando em termos de investimentos para o próximo ano. Esses investimentos eles podem passar de vários 2, 3 anos e terem lançamentos periódicos nesse período todo. Após esse lançamento, fazer os orçamentos, fazer o acompanhamento da fase que está cada etapa dessas, eu tenho um relatório. E nesse relatório, o que acontece? Eu tenho das minhas unidades, da minha empresa, vamos pegar o grupo total aqui, eu tenho quanto foi as vendas que eu projetei para esse ano de cada uma das unidades, os impostos todos que estão envolvidos com essas vendas, eu tenho despesas gerais, então que cada gestor orçou lá em despesas de combustível, todas as minhas contas contábeis, tudo que foi gasto, previsto ser feito gasto, todas as minhas despesas de pessoal, salários, horas extras, benefícios e assim por diante. Os investimentos, que a gente não tem nenhum investimento colocado lá, mas todo basicamente o DRE, acompanhamento financeiro, resultado que eu vou atingir com esse planejamento. Mas eu falei muito sobre facilidade de uso, por enquanto aqui a gente só viu uma aplicação pronta, então essa aplicação pode ser desenvolvida por cada organização, pode ser customizada, pode ser trabalhada em cada organização. Como isso é criado? Nós estávamos nessa opção aqui de gerenciador de relatórios. Vamos entrar agora aqui no design de relatórios. Eu clico no... Então, clicando... Esse é um exemplo de um relatório do formato da ferramenta que é utilizada para gerar os seus relatórios. Então vocês vão ver que isso aqui é muito similar ao Excel. Então qualquer ferramenta é Excel. Então o que eu faço? Eu vou na aba aqui de consultas e vou criar uma nova consulta da minha base de dados. Então o que eu vou pegar? Vou consultar a informação da base do meu budget. Aquelas informações todas do budget. Dentro do meu budget, eu tenho uma série de bases que são usadas dentro do budget. E aqui nós temos orçamento de vendas, do pessoal, investimentos, planejamento de despesas. Vamos pegar plano de vendas. Vamos clicar no plano de vendas. Esse cubo, ele tem uma série de dimensões. Então, o que eu faço simplesmente? Eu seleciono que informações eu quero que conste no meu relatório. Eu quero botar a versão. A versão eu vou selecionar quais as versões que eu tenho. Eu tenho minha versão budget, poderia ter várias versões diferentes. E unidade de negócio que eu vou usar, eu vou pegar total group, vou botar todo o grupo, vai ser usado. Os períodos eu vou botar nas colunas. Vamos selecionar o período aqui, nós vamos selecionar o ano de 2021. 2021, selecionado, ok? Nós vamos pegar aqui os produtos, nós vamos botar os produtos para cá. E as medidas, nós vamos deixar as medidas aqui. As medidas que nós vamos selecionar aqui, só deve ter um valor aqui, um valor ou um comentário, pode ser visto. E vou dar um colar. Então agora que nós podemos ver, esse é um relatório simples. Klaus, mas eu quero ver mês a mês. Mês a mês, eu clico aqui e vou ver o valor das minhas vendas projetadas mês a mês. Ah, mas eu quero ver todos os meus produtos. Clico aqui, eu vou abrir os quanto é de alimentos, quanto é bebidas e assim por diante. Ah, mas agora eu quero fazer uma fórmula aqui, eu quero pegar esses 3 meses aqui, então o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, clicar, inserir uma coluna, então uma coluna aqui, e o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer igual, soma, vem para cá, e vou selecionar esses 3 meses aqui. Botei a soma aqui, clico aqui, eu posso clicar aqui, e vir para baixo aqui, arrastar para baixo e fazer assim. É muito similar ao Excel, as mesmas coisas. Ah, quero fazer isso aqui agora, essa fórmula aqui, eu quero voltar aqui, ó, dividido por 3. Pegar a média, fazer a média dos 3 meses ali. Essa aqui é a média, quero replicar agora para cá, vem para cá, replica para os 3 meses abaixo. Ah, quero criar um gráfico. Vou pegar aqui, esses aqui, vou pegar aqui, vem para cá, inserir. Vou selecionar aqui, vamos pegar aqui o gráfico aqui, ó, inserir gráfico, seleciona, vamos pegar aqui esse gráfico de colunas, vou botar colar, olha. E assim por diante. Mas como isso aqui também funciona, o que eu estou mostrando aqui? Vamos excluir esse gráfico aqui, eu vou excluir o gráfico. Vou botar aqui. Se nós clicarmos em cima de uma célula dessas,
vocês vão reparar que essa fórmula que é colocada aqui é uma fórmula específica do GEDOX. Isso quer dizer o seguinte, que essa informação ela não está no meu arquivo local. Esse aqui é uma função que carrega da base de dados as informações e traz isso para dentro do ambiente. Isso é similar ao que acontece dentro do Excel. Se nós formos aqui, vou pegar um Excel, já tenho um aberto aqui, ó. Então, abrindo uma aplicação do Excel, nós temos aqui uma aba, onde é que nós temos as funções do GEDOX. Clica em GEDOX, nós temos uma função básica que é nova visualização. Clicando em nova visualização, nós vamos abrir uma caixa de diálogo, onde nós vamos escolher a base de dados, nós vamos escolher a base BGT, a base do budget. Do budget nós vamos escolher aqui o plano de vendas, mesma visão que nós colocamos no web. Então aqui nós vamos pegar a versão, nós vamos botar para cá, as unidades de negócio vêm para cá também, os meses vamos botar aqui para o lado aqui, os produtos nós vamos botar para cá, as medidas nós vamos botar para cá e vamos escolher simplesmente aqui os meses, vamos escolher os meses de janeiro e vamos dar um OK aqui e vamos colar isso aqui. Vocês vão ver que esse aqui é muito similar ao versão web lá. Eu clico aqui, o web não, eu vou pegar o budget, que no budget aqui estão os valores. Cliquei aqui, aqui eu posso ver todos os meses agora de 2021 aqui. Os produtos também eu posso abrir os produtos aqui. E inclusive eu posso clicar, eu quero abrir bebidas aqui, vou pegar. Então os níveis podem sendo baixados constantemente, tá? Repare aqui, eu tenho uma visão aqui eu vou simplificar isso aqui, onde eu tenho meus produtos de todo o grupo. Mas agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um comparativo, fazer mês a mês ou anualmente. Eu quero comparar entre duas lojas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, vou editar essa visualização aqui. Eu vou pegar as unidades de negócio aqui, vou puxar aqui para... vamos puxar aqui as unidades de negócio para cá. E nós vamos pegar aqui unidade de negócio e vai aparecer cada mês de uma unidade e da outra unidade. Que unidades nós vamos pegar? Vamos selecionar aqui, nós vamos selecionar a loja A e a loja B para ser utilizada. E vamos colocar aqui as lojas embaixo aqui, para ficar dessa forma aqui. OK, colar. Então aqui nós já podemos ver. Então posso botar um comparativo aqui anual, aqui mês a mês, quanto foi de vendas, quanto foi projetado o budget, comparando uma loja com a outra. Assim eu poderia comparar todo o grupo, e eu posso abrir também aqui por produtos, então qual quanto de cada produto aí está sendo projetado. O nosso tempo já está um pouco ultrapassado. Com isso, nós vamos voltar agora para a nossa apresentação. Eu acho que aqui vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a GEDOX. Eu comentei no início, uma empresa alemã, que foi fundada em 2002, então hoje já está presente em mais de 140 países, mais de 300 mil usuários globais, faz um produto, que é o produto GEDOX, tá? Gestão de performance corporativa, Corporate Performance Management é a solução que é desenvolvida pela GEDOX. Aqui tem alguns exemplos de clientes da GEDOX, que eu acho que são importantes a gente analisar, olhar sempre. Então, existem empresas bem conhecidas colocadas aqui dentro, empresas de ponta que utilizam há muitos anos o GEDOX. Vamos adiante aqui. Ele é oferecido, instalado na empresa de vocês ou em cloud. Então, existe a cloud da GEDOX e vocês podem ser usado lá, o produto. E um índice de recomendação. Uma pesquisa feita entre os usuários do GEDOX, 96% de índice de recomendação. Isso foi pesquisa de 2021 do BARC. Então, ganhou em várias categorias. E finalizando, aqui está o meu e-mail, então klaus@dmat. Se vocês quiserem fazer perguntas ou comentários fora da apresentação, podem encaminhar direto o e-mail para mim. O site da DMAT, nós temos várias informações sobre a utilização de serviços de implantação, de consultoria, de processos e de orçamentação. E o site da GEDOX, gedox.com, eu recomendo também.
acessarem, porque tem muita informação lá sobre o produto e como ele pode ser usado. Com isso, nós chegamos na nosso 10h45, então nós chegamos no nosso limite aí que foi proposto. Eu queria deixar um tempinho aberto ainda para perguntas. Nas perguntas, o Johnny vai me auxiliar aí para passar, me encaminhar as perguntas que o pessoal, por acaso, vocês tenham feito. A gente vai ficar feliz em poder atender as questões de vocês. Por favor. Olá, pessoal. É o Johnny falando aqui, da equipe da Edmate. Estou aguardando aí as perguntas de vocês. Eu já tenho aqui algumas perguntas que chegaram. Estou organizando aqui algumas repetidas até. Klaus, eu tenho aqui uma pergunta, eu acho que a mais pedida aqui, tá? Quanto tempo demora para implantar um modelo de orçamento parecido com esse que você apresentou? Grande pergunta. Isso, conforme eu comentei, isso varia conforme a maturidade de cada organização. Então, se eu quero implantar todo o modelo completo, isso pode demorar mais de ano. Porém, a recomendação é começar a fazer isso parcialmente. Também depende do tamanho da organização. E existem alguns modelos desses de implantação que são os mais complexos. Vamos pegar assim, o RH envolve muitas questões. A área comercial, dependendo do tamanho da empresa, as variantes que tem na empresa. Mas eu diria assim, o modelo básico inicial de orçamento, em 2, 3 meses, isso está funcionando. Agora, a questão é analisar cada departamento, como é feito. Esse 2, 3 meses eu falo do modelo corporativo da controladoria, que consolida, gera DRE, faz o plano de contas, aquelas coisas todas. Aquilo é 2, 3 meses está funcionando. Agora, varia do tamanho da organização e a maturidade que cada área já está fazendo seu planejamento. Espero ter respondido. Tá bem, eu vou aguardar aqui o pessoal se pronunciar. Agora, a mais batida mesmo é quanto custa, Klaus? Quanto vai custar tudo isso para o pessoal? Ou seja, como funciona aí o licenciamento aí do GDocs da ferramenta? Então, a questão funciona assim, Isso varia. O licenciamento é feito por usuário. Temos que pensar no usuário. Então, e o on-prem, se vai ser instalado dentro da sua organização ou se vai ser usado no push. Então, essa é a primeira. Eu tenho servidores, eu tenho já uma infraestrutura pronta, etc. Isso aqui é uma coisa. Outra coisa, não, eu quero usar na cloud, então é todo um ambiente externo, com segurança, etc. Onde é que isso pode ser implementado? Mas o licenciamento ocorre, você tem que pensar em termos de 3 tipos de usuário. Existe o primeiro tipo de usuário, é um usuário de design, que a gente chama. É o usuário que cria relatórios, que cria análises, que faz pesquisas, que constrói aplicações. Então, aquelas aplicações que eu mostrei de orçamento é um exemplo de aplicação construída. Assim como existe no site da GDocs já modelos pré-configurados, prontos, chama uma coisa chamada Marketplace, que você pode acessar isso aqui e utilizar esses modelos prontos, já que existem, tá? Que são os processos em classe, os melhores práticas de mercado. Mas então, em termos de usuários, a gente tem 3 tipos de usuário. O usuário designer, o usuário que cria essas aplicações. O usuário planner, que é um usuário aquele que é o gestor, que tem que entrar, que vai fazer planejamento, que ele vai entrar nos formulários, vai entrar nas visões e vai preencher a informação. Ele pode imputar dados dentro da ferramenta. E tem o usuário viewer, que é o usuário simplesmente de consulta, que vê os relatórios. Existe aí, então, sabendo esses 3 tipos de usuários, que nós conseguimos fazer uma cotação, fazer uma ideia de valores para ser implementado. Existe um ponto também interessante, positivo, é que a ferramenta pode encaminhar e-mails de forma automática e gerar um agendamento. Então, de repente, se eu tenho 200 lojas, eu quero que toda semana cada loja receba um e-mail com os seus volumes de vendas, análise, etc., gerado pela área de controladoria, etc. Esses usuários não precisam ser usuários da ferramenta, eles vão receber um e-mail
com uma planilha, um PDF que é gerada pela aplicação, informando a situação que aconteceu, o comparativo do orçamento, o realizado, e assim por diante. E é isso. Nós já estamos passando aí 10 minutos. Temos mais perguntas aí, Johnny? Tá certo. A gente já está com um tempinho estourado, mas só mais uma que é... A gente consegue carregar aí o legado, carregar os dados do sistema para dentro do GDocs? Sim, isso é importante. O que acontece? O GDocs ele tem um módulo que se chama integrador. Esse módulo integrador, ele conecta com o seu sistema ERP ou com a sua base de dados. Então, essa conexão ela é agendada também. Então, o que eu posso fazer? Eu quero todo dia carregar para dentro do GDocs o meu faturamento, que foi faturado no meu sistema. Isso pode ser SAP, pode ser Oracle Application, pode ser qualquer tipo de ferramenta. Então, ele vai lá, conecta, carrega e busca. Eu tenho que carregar meus produtos, eu tenho que carregar lá meus clientes, eu quero carregar as minhas contas contábeis, eu já tenho essa estrutura toda montada, então eu tenho que aproveitar essas coisas todas, eu carrego lá e jogo para dentro. Uma outra forma mais simples de fazer isso aqui, se eu tenho isso dentro de uma planilha Excel, eu dou uma carga de uma planilha Excel para dentro do GDocs, para já fazer uma carga e já começar a utilizar as informações. Então é isso. Bom, pessoal, a gente está passado aí no nosso horário. Eu gostaria de agradecer o pessoal da GDocs pelo apoio que nos ofereceram aí. O Christian Ritter é o diretor da GDocs, inclusive ele está participando desse webinar. Não sei, Christian, se você quer falar alguma coisa. You would like to talk something to the people? Hello there. Thank you very much for your time today and for really engaging with us today with Klaus's presentation. We're very, very proud to have DIMA as the premier partner in your market. Klaus has worked on some very, very interesting projects. He can tell you about those directly. He and his team have built out very important models, very interesting models for some of the biggest companies in Brazil and globally. And we are very, very excited to be working with him. His experience and the team's experience are very important to us, and he's been intricate in helping us make the software even better. We spend a lot of time and effort listening to our customers and getting the features and help ready to give you what you need. Now, one of the most important things that Klaus talked about was splashing, shifting numbers from the lowest level to the highest level to the lowest level, communicating your corporate strategy within seconds. Within seconds, you can communicate your growth, your decision to cut costs, your decision to change things within seconds on the underlying structures. And that allows you to communicate your corporate strategy very quickly and collaboratively bring in decisions from all the stakeholders, all the departments very quickly for a better way on how to execute the company's vision, the company's strategy. And also, one of the very cool things that Klaus showed was comments. The comments allow you in your organization to understand how numbers changed and why they are at that level. So when you are talking to your auditors at the end of the year, you can very simply point to these comments and show them this is how we got to our numbers. So GDocs is very collaborative. It's very easily set up to communicate the corporate strategy for budgeting, forecasting, and planning. And we look forward to hearing from you. Please reach out to Klaus, and we are very excited to be working with you in the future. Thank you. Obrigado. Ok, thank you. Bom, tchau para todos, tenham um bom dia e aproveitem aí, tá bom? Um abração, tchau, tchau.